trabalho, vamos colocar os nossos corações, a nossa mente preparados para que recebemos a presença da espiritualidade amiga, dos benfeitores dessa casa, a presença de nosso Mestre Jesus, sempre envolvidos pelo amor de nosso Criador, de Deus Pai. Assim, nesse ambiente, possamos nos acalmar, nos asserenar, para desfrutarmos desse banquete de luz e de paz, tão necessário nesse momento de turbulência, onde temos aqui a possibilidade de nos conectarmos com a nossa essência, nos planos divinos, os nossos corações agradecidos, que aqui possamos, nesta noite, receber a mensagem que fará com que possamos crescer, evoluir, melhorarmos, fazermos sempre aquela análise necessária para observarmos as nossas dificuldades, onde ainda é necessário que possamos burilar o nosso espírito. Que aqui as nossas intenções sejam ouvidas por nossos amigos espirituais, que eles possam nos auxiliar aqueles que agora temos em mente, a nossa intenção mais íntima, que esse momento de luz e de paz possa chegar a corações ainda distantes da mensagem de Jesus. Que os nossos irmãos sofredores, ainda distantes, que eles possam também ser envolvidos, tranquilizados, que as suas consciências se abram para que possam enxergar a luz do amor de Deus. Mais uma vez aqui, agradecidos também ao nosso querido irmão Miguel, responsável pela mensagem da noite, que ele possa igualmente ser amparado, envolvido, que ele possa ter a abertura suficiente para passar a mensagem que com certeza preparou com tanto carinho para todos nós. Que a paz permaneça em nossos corações e envolva nosso querido irmão Miguel. Assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Podemos se acertar aqui com tanto equipamento, né? Mas vamos lá. Agradecer primeiro a Ana pelo convite da gente fazer a exposição. E eu trouxe um tema hoje, pessoal, que a gente coloca ali na foto da casa. Também poderia colocar ali na frente o futuro do Espiritismo, né? Porque poderia dar uma ideia equivocada em relação ao que a gente vai conversar nessa noite, que é um texto de Erasto, né? Um espírito que trabalhou muito com Kardec, aliás, um espírito que trabalhou com Jesus. E antes de colocar esse tema para vocês, o futuro do Espiritismo, esse texto está na Revista Espírita de 1868, de fevereiro de 1868, e depois nós vamos comentar a respeito do tema, mas antes a gente teria, né, claro, que desejar a todos um feliz 2024, né, que seja um ano venturoso, que seja um ano de muitas realizações, de muito progresso. Mas eu gostaria de estender esse convite ou esse desejo do ano novo, como fez Kardec na própria Revista Espírita de 68, quando ele deseja aos trabalhadores espíritas, às pessoas que estavam naquela época descobrindo o Espiritismo, os votos de um ano novo que estava começando, apesar de ser fevereiro, mas era início de ano. E eu trouxe esse texto também aqui só para desejar esse ano novo a todos, né? E Kardec pega um texto que ele recebe, né? Era um texto que estava em alemão,
ele traduziu várias obras para o alemão, né? Obras do seu tempo de educador, de professor, né? Para a educação, então ele conhecia bem o alemão, né? E esse texto desse senhor que morava na cidade de Leipzig, ele começa assim: meus augúrios a todos os espíritas e espiritualistas de Leipzig para o ano novo, né? Ele vai fazer uma saudação nesse texto também para os materialistas e para os espiritualistas. Eu vou colocar aqui porque é um texto um pouco longo, mas eu convido a vocês buscarem na Revista Espírita de fevereiro de 68, né? Que ele não se preocupa só com os espíritas em si, mas também com aqueles que tinham outras crenças e até aqueles que praticamente não acreditavam em Deus, que eram os materialistas, né? E ele apresenta um texto aos espíritas, esse sim a todos nós, né? Dizendo assim: a vós, caros espíritas, irmãos e irmãs, conhecidos e desconhecidos, eu vos desejo particularmente um ano feliz, porque recebestes de Deus para a vossa peregrinação terrena, a passagem aqui pela matéria, né, pela encarnação, um grande apoio do Espiritismo. Olha como ele começa falando dos espíritas, né? Desse apoio que nós recebemos, que são os postulados, que são as informações que a doutrina espírita vinha trazer para todos nós. A religião a todos veio trazer a fé. Então ele faz um comentário geral: e bem-aventurados os que a conservaram. Infelizmente, ela está extinta num grande número. Eis porque Deus envia uma nova arma para combater a incredulidade, o orgulho e o egoísmo. Olha só, que são as mesmas imperfeições, os mesmos vícios que o Espiritismo combate, né? Que tomam proporções cada vez maiores. Vamos fazer um paralelo com o nosso mundo de hoje, né? Olha como a tecnologia deixa as pessoas muito ligadas à matéria, às coisas materiais, né? E se esquece das coisas espirituais, né? Essa nova arma é a comunicação com os espíritos. Por ela temos a fé, porque ela nos dá a certeza da vida da alma e nos permite lançar um olhar na outra vida. Assim, reconhecemos a fragilidade da felicidade terrena, da nossa passagem aqui pela matéria, e temos a solução das dificuldades que nos faziam duvidar de tudo, mesmo da existência de Deus. Então, o Espiritismo vem não para a comunicação dos espíritos, pessoal, mas principalmente para fortalecer a nossa fé. Que fé? A fé na vida futura, a fé na vida espiritual. A fé que encara de frente todas as situações da nossa vivência, como diz Kardec lá no Evangelho, né? Colocando a razão ao nosso serviço e mostrando para nós o melhor caminho. Olha só, a fé raciocinada, a fé que passa pela razão, a fé que analisa de maneira criteriosa, que não duvida, mas ela vai investigar as situações, né? Ele fala mais um pouquinho, ele termina esse senhor Adolf, conde de Puninsk, lá da cidade de Leipzig, dizendo assim: o meio de se preservar dos maus espíritos é, para começar, fazer uma prece sincera a Deus. Olha a dica para a gente, né, nesse começo de ano, fazer da prece, da oração, uma ferramenta de auxílio. Mas olha, sincera. É a prece que sai do coração, não é aquela prece dos lábios. Depois, jamais empregar o Espiritismo para coisas materiais. Olha só, a doutrina vem nos mostrar que os melhores e os maiores valores são os valores da alma, são os valores morais. Os maus espíritos estão sempre prontos a satisfazer todos os pedidos. E se por vezes eles dizem coisas justas, o mais das vezes, ou seja, na maioria das vezes, enganam com a intenção ou por ignorância, porque os espíritos inferiores não sabem mais do que sabiam durante a sua passagem aqui pela matéria. E ele finaliza esse convite de ano novo, de bom ano, dizendo: os bons espíritos, ao contrário dos espíritos inferiores, nos ajudam em nossos esforços para nos melhorarmos e nos dão a conhecer a vida espiritual, a fim de que possamos assimilar a nossa
Quer dizer, nós vamos fazer a nossa vida aqui na Terra, a semelhança da nossa vida no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida, de onde nós viemos, e aqui nós estamos de passagem. É esse o objetivo para onde devem entender todos os espíritas sinceros. Adolfo Conte de Poço. Eu destaco aqui, pessoal, esse esforço para nos melhorarmos, e é Kardec que nos diz que se reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para quê? Para dominar as suas más inclinações, as suas más tendências, que ele conhece, que cada um de nós conhece, né? Cada um sabe de si, sabe no que a gente tem que melhorar, e para que a gente seja hoje melhor do que ontem. Ah, eu errei ontem, hoje eu vou consertar. Eu errei hoje, amanhã eu vou consertar. E assim por diante, é assim que a gente vai, passo a passo, degrau a degrau, caminhando em direção à perfeição relativa, né? Então eu queria trazer essa mensagem de ano novo para todos vocês, do próprio Kardec, que ele coloca na revista, né? Para que a gente pense nisso, né? Receba da doutrina espírita esse convite para ser feliz esse ano, independente das dificuldades, independente das enfermidades que venham nos acolher, ou acolher algum parente, ou algum amigo, mas isso faz parte das provas e das expiações aqui da matéria. Tá? Que a gente não perca esse rumo, esse norte que nós estamos aqui para progredir, né? Bom, indo agora para o texto que a gente trouxe, o futuro do Espiritismo, ele foi ditado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos por esse espírito Erasto, né? Mas quem que foi Erasto, né? Aqui tem uma breve informação desse espírito. Ele era um dos 70 discípulos que trabalharam com Cristo. A gente sabe que Jesus tinha os 12 para acompanhar, a gente tinha mais um grupo de 70, né, que também estavam a serviço da divulgação da Boa Nova. E entre eles, Erasto se ligou, a gente sabe, a Paulo de Tarso, né, que era Saulo, que se transformou depois da conversão em Paulo de Tarso. Mas ele tinha suas atribuições em Corinto também, ele era tesoureiro da cidade, então não deixava das suas obrigações profissionais. E na doutrina espírita, quando ele vem colaborar com outros tantos espíritos superiores na apresentação da Boa Nova, ele se envolve muito, traz muitas mensagens, muitas informações, mas uma das principais frases que ficaram conhecidas dele está lá, no livro dos médiuns, né? Aquelas pessoas que participam de reuniões mediúnicas, né? Que se interessam pela mediunidade, pelo fenômeno da mediunidade, sabe que essa frase é característica e é famosa. Mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa, né? Erasto aqui está falando para os médiuns, né, para o cuidado no desenvolvimento dessa faculdade, de colocar a serviço do bem, mas tomar cuidado com as influências espirituais, principalmente os médiuns ostensivos, né, que os espíritos inferiores também vão querer se usar da sua mediunidade, da sua faculdade, para aquilo que dá prazer para esses espíritos inferiores, que são coisas ligadas à matéria, né? Então, é isso, o critério, a análise, né? A fé raciocinada, como eu comentei com vocês, tem que estar em todos os momentos e não estaria junto com a mediunidade que todos nós a temos, senão nós não teríamos o contato com o nosso anjo, o guardião, o nosso protetor, o Espírito Superior que está com a gente o tempo todo, né? Agora, que nós saibamos usá-la, nós saibamos ouvir. Se for o nosso anjo guardião, não tem problema, é um espírito da segunda ordem, é um bom espírito, só veio nos aconselhar o bem. Agora, quando a gente dá abertura para espírito inferior, pensando que é um bom espírito, nós tomamos cuidado, né? Então, Erasto vai trazer essa informação que está lá na Revista Espírita. E para quem não sabe, pessoal, a Revista Espírita foi o laboratório de Kardec. Por que o laboratório de Kardec? Porque o que ele colocava nos livros, desde o livro que ele lançou em 1857, que foi o Livro dos Espíritos, né? E depois os outros 4 livros básicos que constituem o Pentateuco kardeciano, ele passa a desenvolver na Revista Espírita. Então, muitos temas que nós encontramos
na obra fundamental, que é o Livro dos Espíritos, ele desenvolve na Revista Espírita em 58, 59, 60, 61 e assim por diante. Ele lança o Livro dos Médiuns em 61 e desenvolve os temas ali colocados nas revistas do ano seguinte, e assim por diante, até o último livro, a Gênese, que ele lança em 1868, que ele também coloca algum desenvolvimento na revista. Então, nós temos que estudar as obras básicas, claro, são fundamentais, as 5 obras básicas, mas sem descuidar da revista espírita, porque é onde os temas vão ser ampliados, né? E Kardec teve outras obras também, né? Outras 6 obras que a gente considera bastante importante, o próprio Kardec considera, que totalizam 23 obras. Então, muitas vezes as pessoas perguntam: Miguel, a doutrina espírita está só no Livro dos Espíritos? Eu falei: não, ali está a base. Onde está a doutrina espírita? Estão nessas 23 obras que eu apresentei para vocês. Sem falar nas comunicações que as sociedades recebem hoje, atualmente, que também colaboram para ampliar essa informação do Kardec. Mas esses 23 materiais é a nossa fonte de consulta. Então, a hora que a gente estiver dominando todos esses 23 livros, aí sim a gente pode falar: agora a gente conhece a doutrina espírita. E aí podemos ler sem medo qualquer outra obra. Por quê? Porque já tem a fundamentação espírita. Ah, mas por que você insiste isso? Em ler Allan Kardec? Na verdade, nós não estamos lendo Allan Kardec, pessoal. Nós estamos seguindo Jesus, o Espírito de verdade. É ele que coordena toda essa obra de apresentar o Consolador prometido, como havia profeciado lá, quando ele esteve aqui na Terra encarnado, que ele enviaria um Consolador prometido que ficaria conosco até o final dos tempos. Não seria uma pessoa, uma doutrina. E ele, como Espírito de verdade, vem presidir essa obra. Precisava de uma pessoa aqui na Terra para materializar todos esses ensinamentos. E aí Kardec teve o seu papel de fundador, né? A gente apresenta isso, pessoal, porque é bom ter em mente aonde estão as informações da doutrina, né? E agora a gente vai para o texto de Erasto, que está lá na Revista Espírita, também de fevereiro de 68, nas instruções dos Espíritos. E é interessante que nessa revista de fevereiro, nessas instruções, tem várias comunicações de muitos Espíritos. De Erasto tem 2, tem de Fénelon, tem de, acho que Lacordaire, né? Eu peguei só uma que estava como título: Futuro do Espiritismo, que é uma mensagem de Erasto, que a gente vai conversar hoje à noite, e a outra de Montaigne, que foi um filósofo também que viveu no século XVI, que veio colaborar também com a apresentação do Espiritismo. Os dois falam sobre esse mesmo tema. Então, quem tiver interesse de ampliar essa informação que a gente está trazendo para vocês aqui, chega em casa, baixa lá o Kardecpedia, que a gente vai mostrar em seguida, né? E aí vê esse outro texto de Montaigne, que chama Montaigne, que é um filósofo francês, um educador, um pensador preocupado muito, a sua época, olha só, 1500, né? Com a educação, com a moral, olha só. E vem e volta depois novamente para ajudar Kardec a apresentar o Espiritismo. E ele diz assim, logo no primeiro parágrafo, pessoal: depois de suas primeiras etapas, o Espiritismo, aguerrido, desembaraçando-se cada vez mais das obscuridades que lhe serviram de fraldas, em breve fará o seu aparecimento na grande cena do mundo. Então ele começa com esse parágrafo. Vamos tentar esmiuçar um pouquinho. Todos nós lembramos dos fenômenos de Hydesville, em 1848, que começa aqui na América, né? Lá com as irmãs Fox, de Hydesville. E esses fenômenos, né, de comunicação dos espíritos, eles migram para a Europa, para os países da Europa, Inglaterra, Alemanha, chegam na França. E na França, eles chegam aqui, nos salões onde as pessoas se reuniam para conversar, para muita coisa, para estudar, né? Era um ano especial, a gente sabia, era uma década especial, né? A década de 1850. E Kardec fica sabendo dessas reuniões nesses salões onde as mesas se movimentavam. Mas as mesas e as cadeiras não só se movimentavam, respondiam perguntas.
E aí, Kardec, como trabalhava nessa época com magnetização, ele era magnetizador, havia uma sociedade de magnetizadores na França, né? E Kardec era muito conhecido também por isso, né? E as pessoas presenciando esse fenômeno chegam para Kardec conhecendo o seu critério, o seu jeito de trabalhar e o convidam. Professor Rivail, o senhor não quer assistir uma dessas sessões, das mesas que dançam, das mesas que respondem perguntas? E Kardec dá uma resposta muito interessante, né? Ele, cético, né? Cientista, investigador, né? Usando a fé raciocinada já naquela época, né? Ele faz uma colocação: até que me provem que as mesas tenham músculos para se movimentar e cérebro para pensar, né, Jânio? Eu irei, mas até então não me convém. Ele preocupado com coisas sérias. E isso, ele tinha a informação de que era feito para divertimento das pessoas. E as pessoas usavam isso para adivinhação, para coisas da matéria. Olha como a gente viu lá na informação de Ano Novo. Lá, não use as coisas espirituais, né, para as coisas da matéria. Isso aí não tem ligação. Os espíritos não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com outra coisa, né? Mas o professor Rivail, né, levado pelas circunstâncias, ele começa a ver que havia muitas informações e havia muitas respostas, pessoal, dessas mesas, que eram respostas inteligentes, né? E ele começou a participar, não desses salões, né, mas de reuniões familiares, de famílias que tinham o hábito de se reunir, né, não para fazer as mesas movimentarem, mas para conversar com umas entidades espirituais, né? E ele começou a se interessar, até a gente, eu coloco ali, ó, duas datas para a mesma pessoa, né? Então, o professor Rivail, ele nasce em 1804, 3 de outubro, né? 1804 é a data do nascimento dele. E eu digo que o professor Rivail viveu até 1857, porque a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 57, nasce Allan Kardec. Por que nasce Allan Kardec? Porque o professor Rivail era muito conhecido no meio científico, no meio acadêmico, né? E ele não queria misturar o que ele agora estava tendo contato, que ele agora estava descobrindo, e ele mesmo diz, né, em uma dos seus apontamentos, em uma de suas anotações, né, que aqueles fenômenos que ele agora presenciava era algo que ele buscava a vida toda, né? Olha só, então, para não misturar com a produção acadêmica dele, né, de professor Rivail, ele adota esse pseudônimo, que foi uma das encarnações que ele teve no passado, vindo ser revelada por um espírito amigo que participa de uma dessas reuniões e diz que ele se chamava Allan Kardec. Tá certo? E como é que o espiritismo vai chegar no mundo todo? É uma questão que a gente pode fazer essa pergunta hoje, mesmo sendo levantada em fevereiro de 1968. Hoje a gente observa, pessoal, a dificuldade de uma doutrina nova, essa doutrina aqui do século XIX, né, 1857, chegar em países que já têm estabelecido a sua fé religiosa, a sua doutrina de fé, a sua crença, né? Vários, a gente sabe, acompanhou muita vida de Divaldo Franco, ele como orador, levando a vários países a dificuldade que era de penetrar, sem falar no idioma. E hoje, olha que interessante, nós temos esse aplicativo chamado Kardecpedia, desenvolvido por um grupo de brasileiros há uns no máximo 10 anos. Começou incipiente, né? E hoje ele está em 10 idiomas, tem 2 ou 3 idiomas na China, que lá tem alguns dialetos, né? Então, são brasileiros que estão nesses lugares ajudando a traduzir dos originais franceses a doutrina espírita para essas localidades. Olha que beleza. Então, se não pode chegar através da pessoa, de uma pessoa, né, querer conhecer ou a língua francesa e a língua daquele país, hoje nós temos um aplicativo que a internet chega e a pessoa pode estudar ela, independente se a família permite, se a cidade permite, se a religião. Olha que beleza. E esse aplicativo eu recomendo para vocês de o ter no celular. Para quê? Eu vou para um estudo, eu vou para uma palestra, eu baixo lá, a pessoa está falando do texto, abre o texto, né? Acompanha a fala dele pelo texto. Olha, fica muito bom, fica muito bom.
Então, nós não podemos descuidar que a tecnologia está a nosso serviço. E por que não usá-la para o nosso aprimoramento moral? Olha que beleza. Uma das grandes vantagens desse aplicativo, fora o idioma, porque tradução é isso. Você pode cometer um erro, o tradutor pode interpretar mal uma frase, uma colocação. Aí você vai no original francês. É o original de Kardec. E muitas vezes, nosso grupo de estudo, ele encontrou alguns erros de tradução, em relação ao original francês, porque tinha um colega do grupo que entendia francês. Olha que beleza. Mas mais que isso, pessoal, é poder fazer as correlações. Então você coloca no busca desse aplicativo a palavra Deus, ele vai te mostrar Deus em todas as 23 obras de Kardec. Olha que beleza. Você vai preparar uma exposição, você quer estudar sobre a mediunidade, quer estudar qualquer tema relacionado com o Espiritismo, você coloca no busca e você vai ter Kardec, você vai ter Jesus falando para você a respeito daquele tema. Olha que beleza. Então fica aí a dica. E Erasto segue dizendo, pessoal, os acontecimentos andam com tal rapidez que não é possível desconhecer a poderosa intervenção dos Espíritos que presidem os destinos da Terra. A nossa Terra não está abandonada. A gente às vezes vê pelo momento que está passando o país, guerra em vários lugares. Não, isso faz parte de um planeta de prova, de expiação. Mas os espíritos superiores nunca abandonaram. O Jesus, que é o nosso governador, nunca abandonou a Terra. Há como que um estabelecimento íntimo nos crânios do vosso globo, em trabalho de parto. Novas raças, olha, naquela época, novas raças saídas das altas esferas vêm turbilhonar em torno de vós, esperando a hora de sua encarnação messiânica. Desde aquela época, tem encarnado entre a gente espíritos superiores, com determinadas missões. E nós temos que ver isso, entender isso, e para isso se preparando pelo estudo das vastas questões que hoje abalam a Terra. Por isso a importância do estudo, pessoal, na casa espírita, de pegar os textos e mergulhar, não deixar escapar uma frase, sem que haja discussão, porque aí sim, aí nós vamos estar desenvolvendo o que em nós? E Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, a convicção. E ele fala que a convicção não se impõe. Então, ninguém vai impor para cada um de nós a convicção que adquiriu pelo trabalho, pelo esforço. Isso é mérito de cada um. Então, é o trabalho de cada um de nós de fazer esse esforço para entender e depois aplicar na vida. Agora, se não entender, como é que vai aplicar na vida? Segue ele dizendo: de todos os lados vêm-se sinais de decrepitude nos usos e legislações que não mais estão de acordo com as ideias modernas. Olha, nós temos leis aqui no Brasil mesmo que são da década de 40, que a gente não consegue mudar. Gente, não pode. Nós temos que se adaptar aos novos tempos, Olha o que fez a pandemia com as famílias, com as empresas, Hoje teletrabalho é uma realidade, home office é uma realidade, estudar em casa é uma realidade que não tinha há 10 anos atrás. E nós vamos fechar o olho para isso? Não, nós vamos colocar ao nosso serviço. As velhas crenças adormecidas há séculos parecem despertar do seu torpor secular e se admiram de se verem em luta com as novas crenças emanadas de filósofos e pensadores de todos os tempos, não só do século XVIII, XIX, não, de todos os tempos. A gente recupera esse material, consegue recuperar esse material, ou eles vêm na forma de espíritos, que aí não tem como barrar, trazer essas informações. A lei de solidariedade da família, guardem bem isso, pessoal. A lei de solidariedade da família passou dos habitantes dos estados para em seguida conquistar a terra inteira. A terra inteira. Numa palavra, mas essa lei não tão sábia, tão progressiva, essa lei divina, numa palavra, não se limitou a esse resultado único, não se restringiu, pessoal, à terra. Terra, um planeta ainda inferior, onde a maioria dos espíritos que aqui habitam são inferiores, são de terceira ordem, segundo a escala espírita. Infiltrando-se no coração dos grandes homens, ensinou-lhes que não só ela era necessária,
ao grande melhoramento da vossa habitação, ou seja, aqui da terra, mas se estendia a todos os mundos do vosso sistema solar. Nós sabemos que há vida em todos os mundos, né? Está falando aqui do sistema solar. Esse sistema aqui que o Sol, né, mantém, que o Sol, a gente sabe que ele é uma estrela de primeira categoria. E de lá se estende a todos os mundos da entidade. Tá? Isso os Espíritos vêm dizer, que todos os mundos são habitados. Né? Então, essa lei de solidariedade da família é o que prevalece. Né? E ele vai finalizando essa mensagem dizendo, é bela essa lei da solidariedade universal, porque nela se encontra essa máxima sublime, todos por um e um por todos, ou seja, todos por todos. Então, nós estamos numa família, é todos por todos, não é um só que vai trabalhar, não é um só que vai sustentar, é todos que têm que colaborar, faça o que faça, para que todos possam crescer, já que não há casualidade nesse grupamento familiar, planejamento. Muitas vezes a gente não entende. Tem lá um irmão que a gente nem consegue olhar, que já fica com raiva, não se afiniza. E tem um vizinho que a gente se dá mais do que o irmão. Por que será? Tem explicação. Tem explicação. Se Deus coloca, né, no mesmo grupamento familiar esses espíritos, é para algum ensinamento, é para progresso, é para conserto, é para reparo. Muitas vezes a gente tem que orar de perdão, né? Que fez no dia do erro, imagina se foi uma coisa grave de outra encarnação. E aí as pessoas querem lembrar da outra encarnação, para quê? Se a gente é espírito inferior, se a gente fez assim, mais coisas que não devia do que coisas que devia, e agora nós estamos tendo outra oportunidade de fazer o certo, né? Para que lembrar do que fez errado? Ah, mas como é que eu vou saber para não repetir o erro? Pela intuição, se ligando a bons espíritos, lendo textos educativos, fugindo daquilo que tinha sido o desequilíbrio, fugindo da materialidade ao extremo. Ah, o celular é importante hoje? Claro que é. Agora, não vai ficar 24 horas no celular. Quando você está com a família, dedica tempo com a família. Tem uma criança perto, brinca com a criança. O celular hoje é ferramenta de segurança, de comunicação, né? Mas tem que saber usar. Senão daqui a pouco a pessoa vai ter problema na vista, problema nos dedos, né, Maria Luísa? Tudo que é em excesso faz mal. Vai comer doce de abóbora que a Maria faz aqui todo dia. Engoa. Você não aguenta, mas chega no quarto dia, você não consegue olhar para o pote, né, Maria? Tudo moderação, pessoal. Por isso que a escola da vida é importante para todos nós. Seja no lado material, seja no lado. E ele finaliza Erasto, essa mensagem ditada, olha pessoal, como ela é atual, em 1863, e Kardec vai publicar em 1868. Né? Eis, meus filhos, a verdadeira lei do Espiritismo, a verdadeira conquista do futuro próximo. Então, essa lei de solidariedade, essa lei de família, de grupamento, é nisso que está o futuro do Espiritismo. Mas pera lá, Miguel, por que você está falando do futuro do Espiritismo? Porque a nossa crença, a nossa fé está ali, no Espiritismo. Foi o que nos tornou pessoas melhores, ou o que está nos tornando pessoas melhores. Temos aqui que tem 1 ano, 5 anos, 10 anos. Eu conheço o Espiritismo desde 1990. Já vai capaz de 33 anos. E só me fez bem, graças a Deus que eu conheci a doutrina. Né? E tem muitas pessoas que nasceram em berço espírita, olha que beleza. Né? Então, esse é o futuro. E ele finaliza, marchai, ou seja, caminhai, pois, imperturbavelmente em vossa estrada, ou seja, toma o teu jugo, toma as tuas dificuldades, né? Sem vos preocupar com as troças de uns e o amor próprio ferido de outros. Quando a nossa postura é no bem, é no belo, aquilo que constrói, vai incomodar algumas pessoas. Fazer o quê? Essa é a nossa proposta, essa foi a proposta do Cristo, quando ele esteve aqui mostrando o caminho. Era o caminho da porta larga? Não, era o caminho da porta estreita. E teria mais dificuldades do que benesses, assim, alegrias momentâneas, mas realizações concretas, reais, verdadeiras. Né? Estamos e ficaremos convosco. Olha quem? Só Erasto? Não. Todos os espíritos, sob a égide do Espírito de verdade. Gente, quando a gente escolhe pelo bem, mesmo que para isso a gente sofra,
a gente perca coisas materiais, olha, nós vamos estar sob o amparo de Jesus, do Espírito de verdade, meu mestre e vosso mestre, né? Então, essa é a proposta de hoje, quando a gente fala do futuro do Espiritismo, para que a gente cuide dessa doutrina, para que a gente não a transforme ou a deforme, como muitas vezes acontece, né, aos nossos interesses particulares. A doutrina é clara, a doutrina é objetiva, né? Então, o que nós temos que fazer é divulgar na sua pureza, na sua simplicidade, porque os bons espíritos e os espíritos puros, como Jesus, eles escrevem muito em poucas palavras. Muitas vezes uma frase que a gente observa aqui marca para a gente, como aquela frase de Erasto, alertando os médiuns, né? É preferível rejeitar 10 verdades, 9 verdades, do que aceitar uma falsidade, porque a falsidade tem consequências desastrosas, né? Então, que esse seja o nosso papel. E para finalizar, né, gravar solidariedade à família. Essa é a mensagem que Erasto veio nos dizer para esse novo ano que se inicia, né? E claro, a gente não pode deixar de lembrar da figura que tem um busto ali na entrada e que é exemplo para todos nós, que é o nosso querido paizinho e Dona Dulce, que deram um dos maiores exemplos, e não maior, nessa casa, não só aqui no Centro Espírita, mas quando era um lar infantil, que albergava meninas órfãs, e hoje é uma escola, né, irmão? Que leva a educação, leva o ensinamento. Que a gente possa seguir os passos desse casal, seu Hugo e Dona Dulce, né? Que muitos daqui tiveram a oportunidade de conviver, de tomar lanche lá na casa lá embaixo, né? Que sejamos exemplos deles também, né? E fazer dessa casa o que ela sempre foi, não só para Cambé, mas para todo o Paraná, para todo o Brasil, um ponto de luz, para auxiliar não só os encarnados que aqui vêm, mas principalmente os desencarnados, buscando ajuda, buscando orientação. É essa mensagem que Jesus nos abençoe. O que ela está falando a gente vai colocando no nosso dia a dia, nas nossas realidades, né? Na convivência entre espíritas, principalmente porque a perseverança no espiritismo, essa base, né, que nos sustenta nessa nossa trajetória evolutiva, do Espíritas Amai-vos, Espíritas Instruídos. Nada assim, parece simples a princípio, né? Mas ele abrange uma essência muito grande para a gente continuar perseverando na mensagem do Cristo, na Boa Nova, amarmos, né, dentro, principalmente do movimento espírita, porque aqui que a gente consegue se fortalecer o outro quando a gente vê que está em dificuldade, quando a gente tem que estender a mão para aquele que parece que está caindo, né, precisando do nosso auxílio. Então, obrigada, Miguel, que a gente possa estar realmente continuando nesse movimento. Não nos esquecendo também que para cá foi transplantada essa semente no Brasil. A nossa missão também é que, se estamos encarnados nessa terra, com certeza também nós nos comprometemos com uma parcelinha para que aqui também se estabelecesse o Evangelho de Jesus. Que Jesus o abençoe e o recompense. Então, vamos passar para a segunda parte, para o Padre. Sendo assim, chegamos ao término da nossa reunião de hoje, né? Agradecendo ao nosso irmão Miguel por esse ensinamento tão precioso que ele nos trouxe hoje, né? E esses dias eu olhando na internet, eu fiquei muito triste, porque eu ouvi, tinha lá um negócio, uma certa pessoa falando que o Espiritismo está no final, que já está começando o final do Espiritismo, né? E até ele colocou umas falas do Haroldo que parece que conclui tudo, né? E hoje veio o Miguel aqui e nos fala nesse sentido
de nós levarmos em frente essa doutrina tanto nos instrui, que tanto traz para nós os ensinamentos que nós precisamos, que até há pouco tempo atrás nós tínhamos a ignorância completa. O Espiritismo ele veio, ele destruiu a morte, ele tirou o medo de nossa morte, ele acabou com o céu, acabou com o inferno, né? Céu e inferno é uma qualidade do próprio Espírito. Nós fazemos o nosso céu e o nosso inferno, né? Haverá coisa mais bela, melhor do que essa, que nos dá a oportunidade, mesmo sabendo que nós erramos, que nós ainda somos aqueles filhos rebeldes, o Espiritismo vem dar-nos uma esperança para nós, através da reencarnação, né? O Pai não castiga ninguém, Ele nos dá oportunidade de esclarecimento e de voltarmos ao caminho, à retidão dos caminhos que nos levam ao Pai que está nos céus. Então, o Espiritismo nós só temos que agradecer a esse Espírito fabuloso, maravilhoso, que veio, que teve força, teve ânimo e coragem para desvendar todo esse mistério que até então vivia envolvido, porque a religiosidade, os religiões envolviam o lado espiritual, o verdadeiro clima de assim como se diz, de falar assim, eu queria dizer assim, de dúvidas, de incerteza, que nós não tínhamos certeza de nada. Havia céu e inferno, quem era bom ia para o céu, quem era ruim ia para o inferno, né? E o Espiritismo veio trazer para nós que não é bem assim. Que todos os filhos do Pai, nenhuma da ovelha se perderá. Mesmo que passe milhões de anos, ela volta ao retiro do Pai. E isso nós aprendemos através da doutrina espírita. Então, nosso agradecimento ao Miguel que nos trouxe esse incentivo para continuarmos. E sendo assim, com a gratidão a Deus, a Jesus, aos mentores dessa casa por este ano que se findou, nossa gratidão por termos terminado este ano e termos começado um novo ano, termos tido a oportunidade de adentrarmos em mais um ano em nossa vida. Então, a nossa gratidão a Deus, a Jesus e aos mentores dessa casa, para que nós possamos, através dessa casa, os ensinamentos dessa doutrina maravilhosa que nos ergue, que nos dá força, que nos incentiva a caminhar para frente. Nós encerramos aqui hoje com as bênçãos de Jesus, agradecendo a Ele, dizendo: ser conosco, Jesus, hoje e sempre, ampara-nos nos momentos em que nós mais precisarmos de Ti, porque nós sabemos que sois a nossa esperança e a nossa fortaleza. Com esse pensamento nós voltamos ao nosso lar, levando a alegria no coração, a serenidade, a mansuetude de estarmos nesta casa, recebendo os nossos irmãos espirituais esta tática de amor, de fé e de esperança, desejando a todos um ano de muita paz, com muita saúde, felicidade. A gente constrói, a gente não faz. Então nós desejamos a todos um ano de muita reflexão pelos momentos em que nós estamos passando, deixando o medo de lado e a certeza de que nós estamos em boa companhia, na companhia do Mestre Jesus. A todos uma boa noite, uma boa semana, que Deus nos abençoe a todos. E assim seja.